Chegou o grande momento, tão esperado, pelo menos por mim, pela Ilma. Momento das fofoqueiras literárias entrarem no ar. Projeto bem legal que a gente vem pensando nele já há algum tempo. Se prepara. Oi, Eduardo Martins. Muito obrigado pela presença. Ilma. Já chegou, vou já te chamar. Janine, obrigada pela presença. Eu gostaria que alguém dissesse, por favor, se o som tá legal. Boa noite. Oi, Flávia. Que bom que você chegou diretamente da Bahia. Pois é, gente. Fofoqueiras Literárias é um projeto que pretende falar sobre literatura de uma forma bem leve, divertida. Afinal de contas, quem disse que literatura não pode ser assim, né? E a gente espera muito contar com a colaboração de vocês, que vocês interajam com a gente através do chat, para que a gente possa fazer desse momento um momento bem descontraído e de troca, de interação, né? Então a gente quer muito compartilhar essa coisa que nós temos, eu e a Ilma, faz 3 anos que a gente conversa sobre literatura e sempre acaba dando boas risadas com isso. Nós queríamos ampliar esse bate-papo com vocês também, tá certo? Para isso, nada melhor do que as redes sociais. Adriana, Arte de Insistir, muito obrigada pela sua presença. E eu vou já puxar a Ilma aqui. Deixa eu ver aqui a solicitação. Bora, Ilma, fofocar. Boa noite. Boa noite. Te ouço e não te vejo. Não acredito, você não está vendo como eu estou bela, Josiane. Não acredito. Meu Deus do céu. Boa noite, Vanilda. Me ajuda aqui, me dê sorte para eu poder enxergar minha amiga. Como é que eu vou focar com ela sem vê-la? Lá vou eu aqui abrir o notebook, porque eu estava preparada para o evento. Deixa eu dar boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Passar os nomes aqui, mas eu vou ver alguns que eu vi. Arte de Insistir. Maria Eduarda, beijo, Duda. Flávia, Isis, deixa eu ver quem mais está aqui. Eu falei da Arte de Insistir. Eduardo, boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Esperamos que vocês possam se divertir conosco aqui, porque a ideia é justamente essa, né? Eu e Josiane, assim como muitos de vocês, acredito, são apaixonados por literatura, e literatura pode ser leve, pode ser divertido. É isso que nós, fofoqueiras literárias, vamos fazer aqui hoje. E aí, Josi, você conseguiu? Conseguiu me ver? A fofoca já começou, não consegui. Eita, meu Deus. Estou acessando aqui. Quem sabe faz ao vivo, e quem não sabe, finge que sabe o que está fazendo. Muito bom. Segue o barco, mas vou conseguir, vai dar certo. Como assim, gente? Eu capricho na make, capricho no penteado, e Josiane não vai me ver. Eu tô vendo esse batom maravilhoso que ela tá usando. Beijo pra Rô Arruda. Obrigado pela presença. Ô, Josiane, enquanto você vai tentando aí, né? Eu vou falando aqui um pouco. Então, gente, nós vamos falar hoje primeiramente, nós vamos falar sobre fofoca. Quando a gente fala fofoca, a gente sempre lembra, né, do significado. É um dito cheio de maldade, disse. Ai, peraí que eu vou tirar o som. Põe no silencioso, porque senão eu vou ficar com... Pronto, né? E fofoca é aquilo, né, que é comentado com o intuito de causar intriga. Mas vejam bem, meus queridos, nós não estamos aqui com esse objetivo. O que nós queremos é que vocês fiquem muito bem informados sobre o que acontece, né? Assuntos quentes do mundo literário. Nada de fofocar sobre a vizinhança, tá certo? A não ser que a vizinhança seja literária, aí é outro papo, né? Mas eu queria te contar uma coisa, Josiane, eu não sei se você sabe disso, mas você sabia, queria saber se você sabia, que a fofoca diminui o nível do estresse das pessoas? Não sabia. Sério? Então, deixa eu te contar. Um estudo da Califórnia descobriu que a fofoca pode diminuir, sim, o nível de estresse. Por quê? Porque eles veem como uma coisa positiva. Porque pode gerar comunicação e um vínculo entre as pessoas, tipo um pertencimento ali do clube da fofoca, sabe? Diz que isso faz muito bem pro coração. Olha que loucura isso. Então nós tem dia. Então, pois é. E tem um outro estudo também de 2009 que mostra que, veja bem, olha os números, 80% das nossas conversas são constituídas de fofocas. Jesus, olha bem. Amado. Pois é. E essa pesquisa foi feita com 300 pessoas e mostrou que apenas 5% de toda a fofoca é maléfica. Apenas 5%.
Então, nós estamos nos 80. O nosso não é do mal, o nosso, na verdade, é do bem. Né? O José Hilton Rosa está dizendo assim: sei que a fofoca é uma fonte de risos. Concordo com você. Com certeza. Jefferson Lima aderiu. Sérgio Murilo. José Hilton e para o Jefferson. E aqui, deixa eu te contar uma coisa. O que acontece com a fofoca? É que as pessoas que criticam a fofoca também são, né, adeptas da fofoca. É muito difícil encontrar alguém que não seja. Então, gente, a fofoca é edificante. Vamos fofocar, mas sem maledicência. Vamos tentar aí, né, assim, para a gente se entreter, sem grandes maldades, sem ficar, né, enfim. É o que nós vamos fazer aqui hoje, gente. Eu sou Ilma Pereira, eu sou escritora aqui de Belo Horizonte, tenho 4 livros publicados e uma série aí de contos e poesias que estão perdidos aí pelas antologias, e é uma alegria poder conversar com essa carioca que está radicada lá em Roraima e que não me deixa sossegada. Quando eu acho ruim, eu adoro. Por favor, não me deixe quieta, porque isso é vida, né? Então, já que nós estamos descobrindo que a fofoca faz bem, bora fofocar? Ô, Ju, eu tenho Bora fofocar. quentíssima para te contar. Eu tenho uma quentíssima para te contar. Eu conto agora? Não, deixa para depois. Então, beleza. No final. Mas é quentíssima, aconteceu há poucos dias e tem a ver com o Enem. Babado. Olha, coisa boa, nós vamos querer saber. Ilma, esse negócio de fofoca, você sabe que eu fico aqui matutando? Será que a literatura começou através de uma fofoca? Como é que a literatura começou? Então, olha só, desde o início dos tempos, né, gente, que essa habilidade, né, de comunicação existe. Aí você imagina, né, nossos antepassados ali sentados em volta da fogueira, compartilhando histórias, compartilhando caçadas, né, cada um melhor que o outro, um caçou mais do que o outro e tal. E também, né, com certeza as lendas que metiam medo, né, e tal, né. Você pensa em fogueira, você já pensa numa conversa ali em volta, né. E é claro que ali devem ter começado a falar com o outro, tipo, não foi tanto assim que ele fez, não, né. Aquela coisa, né, para diminuir um pouco, né, o ego dos contadores de lorota, né. Enfim, mas eu imagino que foi isso que foi acontecendo, foi passando, né, aí de uma geração para outra, e alguém em algum momento deu um estalo. Eu preciso anotar isso para não esquecer. Então, é aí que começa, né, a questão da literatura, né, da escrita, né, das histórias irem para o papel, para não se esquecer, para poder passar para frente. E é claro, né, José, que a fofoca vem junto, né, porque quem conta um conto aumenta um ponto, né, vai ali aumentando. E hoje aí nós sabemos, né, que a literatura hoje é uma janela para outros mundos, né, é uma fonte de inspiração e é um reflexo da nossa humanidade, né. E assim, e essa tradição ancestral da gente contar histórias, fofocar, minha filha, é maravilhoso. Então, o que será que nós vamos descobrir? E tem uma coisa interessante, que os contos populares, por exemplo, como o Chapeuzinho Vermelho, eles são tão antigos que eu tenho certeza que eles também devem ter sido fofocados ao longo do tempo e se transformar nessas histórias maravilhosas que nós temos aí, né? É verdade. Pois é, você tocou aí no Chapeuzinho Vermelho, né? A gente sabe que, como você disse, a coisa começou através da tradição oral, né? Um ia passando para outro, ia contando para outro, ia aumentando, ia floreando, até que um dia um resolveu, as crianças precisam ter histórias diferentes, né? Narrativas diferentes, que a gente precisa contar para elas e elas receberem. E eu penso não, tenho quase certeza que foi assim que a literatura infantil apareceu, né? E eu acho que a literatura infantil, ela é muito importante, porque é ali que eu penso que o interesse do leitor deve ser semeado, não é verdade? É na infância que começa. Como, Ilma? É na infância que tudo começa. É de pequeno que se entorta o pepino, né? Já dizia a minha mãe. Quero agradecer a presença de algumas pessoas que a gente ainda não falou. Eu vi Tiago, daqui de Roraima, Sérgio Murilo já falei, Rafaela Moreira, Elaine Cristina, e aqui eu Nunes Bia, N. Nunes Bia. Bia, A gente fica muito feliz com a presença de vocês, né? Patrícia, minha irmã querida, olha só, deixa eu ver quem mais. Patrícia! O Sérgio Murilo, Sim. Reinaldo José Ramos, obrigada, gente, pela presença. Voltando à história aqui da literatura infantil, deixa eu contar um negócio para vocês. Pesquisas comprovam que quanto antes a criança tiver contato com o livro, mais cedo ela
cria esse hábito de leitura. E olha só que interessante, né? A leitura, ela amplia os horizontes, ela auxilia na criatividade da criança, auxilia na reflexão dela sobre o mundo ao redor. Gente, é maravilhoso, é bem melhor do que essa telinha. A gente vai nos lugares e vê as crianças cada vez menores. Conseguiu segurar a porcaria do celular, o pai coloca o celular ali na mão, a mãe coloca o celular na mão da criança para mantê-la quieta, né? Aí depois reclama quando o menino é adolescente e não quer sair do celular. Ele foi habituado àquilo ali. Que coisa maravilhosa, né? Uma telinha colorida, cheia de movimento, né? Mas os livros também são maravilhosos. E os livros auxiliam no desenvolvimento neurológico, coisa que o celular não faz. Pelo contrário, pesquisas comprovam que ele prejudica o desenvolvimento da atividade cognitiva das crianças, da atividade motora das crianças, porque passa o tempo inteiro parado. Então, pai, mãe, tio, padrinho, madrinha, cuidador, dê livros para a criança, interaja com ele nas leituras, porque ali a criança encontra um mundo maravilhoso e vai criando esse hábito e chega ao ponto de se tornar adultos como eu e a Ilma, que a gente lê 3, 4 livros no mês e começa a fofocar sobre eles. E quando cada livro que a gente pega, ele transforma a gente. Ele acrescenta coisas na nossa personalidade. E isso foi um hábito que eu, e tenho certeza que Ilma também, a gente adquiriu foi de criança. Não foi depois de adulto, não foi depois de aposentado. Sim. Agora, como aposentadas, nós temos mais tempo para alimentar esse hábito, né? Com certeza. Não, Ilma. Como é que foi, Ilma, o teu contato com os livros? Fofoca aí para nós. Então, eu só queria falar uma coisa antes, Josiane, antes de eu falar do negócio dos livros. É porque nós falamos da Chapeuzinho Vermelho, né? E eu estou aqui lembrando uma coisa, que eu acredito, sabe, eu acredito que em algum momento lá atrás, alguém fofocou assim, nada de lobo mau, não. A Chapeuzinho teve problema, foi com um vizinho encrenqueiro. Entendeu? Eu acho que é mais aí, sabe? É capaz que seja mesmo, né? E, José, deixa eu contar uma fofoca da Chapeuzinho, posso? Pode, é verdade. Deixa eu te contar, é um babado fortíssimo. O que aconteceu? Você sabe, como todo mundo que está aqui na live sabe, que a Chapeuzinho foi a única das personagens de contos de fadas que não se casou. Isso aí virou meio que um bochicho lá no meio ali, né? No meio das princesas. Você sabe que todas as princesas casaram e foram felizes para sempre, certo? É errado. Quem é feliz? Com tanto casamento atrás, com marido, com casa para pelo menos administrar. Então, né? O que rolou? As princesas, elas faziam muito chá das 5, né? Faziam, assim, aqueles encontros ali para elas fazerem o quê? Fofocar sobre os príncipes, que de príncipes não tinham tudo. Tinha alguma coisa. Mas a Chapeuzinho, esperta como só, ela não se casou. A Chapeuzinho herdou a casa da avó, herdou alguns cobres da avó, e sabe o que ela fazia? Passeava, viajava pelos reinos encantados. Sabendo-se que ela tinha lidado com o lobo e saído muito bem, ela era muito admirada. Mas você acha que as princesas convidavam ela para os chás? Eu penso você acha que não, acho que não. Você acha que ela não era... Aquela invejinha, né? Aquela invejona, porque a Chapeuzinho era muito livre, ela era muito... Ela podia ir e vir sem os problemas das princesas. E aí, né, rolou essa treta lá, né, que a Chapeuzinho ficava meio chateada, depois ela ia viajar, e Spider não estava nem aí, né, para aquelas outras princesas lá com seus contos de fadas. Chapeuzinho não era princesa. Ela é a única que não era princesa, viu? Triunfos Editorial. Ela é a única que não era princesa. Mas ela era daquela época, né, das princesas lá dos contos de fadas, mas ela não participava de todas as trends delas, né, todas as reuniões, por causa disso, porque rolava uma invejazinha básica, né, porque ela era livre, leve e solta, né, então ela não ia, mas elas fofocavam sobre ela, né. Era pra gente contar, porque fofoca não pode ficar guardada, tem que passar pra frente. Olha, a Ilma está mostrando um lado muito legal. Hoje em dia a gente tem um certo preconceito com essas histórias infantis de antigamente, porque olha só que absurdo. Uma mãe que deixa uma criança levar doce para a avó, passando por uma floresta onde tinha um lobo mau, tarará, aquela treta toda que todo mundo conhece, né? Hoje isso é politicamente incorreto, né? Mas o que se faz hoje em dia? A gente faz adaptações. Eu tenho o José Hilton, é porque eu não estou conseguindo voltar a mensagem dele. Ele colocou aqui no chat que ele escreveu um livro infantil com título, se eu estiver errada me corrija, porque a tua mensagem já subiu, com o título O Lobo Não é Mau. Ou seja... Minas, Hilton é daqui de Minas Gerais.
Olha só, deixa eu ver se eu não consigo voltar. A internet hoje não está me favorecendo. Não foi isso, Zé Hilton? Então eu te dou assim os parabéns. Eu fui professora há muitos anos, trabalhei, minha paixão foi alfabetização, e eu trabalhei com esse livro aqui, que se chama Chapeuzinhos Coloridos. E cada chapeuzinho, eu tenho ele uma estima muito grande por esse livro, eu fiz um projeto bem grande com ele. Olha, e cada chapeuzinho tem uma cor, e cada cor representa uma fase da vida, uma fase do desenvolvimento. É um livro infantil excelente de trabalhar. Eu trabalhava com alunos de terceiro ano, 8, 9, 10 anos, os que eram repetentes, e essas crianças captavam, olha a cara do lobo mau, elas captavam, esse aqui é Chapeuzinho Roxo, olha, captavam cada mensagem que eu ficava assim, abobalhado. Não era eu que dizia, elas é que concluíam. Então, às vezes, a gente subestima a capacidade da criança. Aqui, ó, Chapeuzinho Preto, e ela tá numa conversa muito doida, filosófica, metafísica, com o lobo mau. Gente, é muito bom. Porque é a última fase da vida dela. Então, eu não preciso dizer o que o lobo mau está representando nesse momento. E tinha alunos que entendiam, mesmo você querendo suavizar um pouco a mensagem, por questão da maturidade, que a gente acha, né, que o aluno não está maduro para entender, mas os alunos entendiam. Então, gente, é uma adaptação maravilhosa. José Roberto Toreiro, Marcos Aurélio Pimenta. Sabe? Então, é um livro maravilhoso. E tem esse aqui, olha, o Zé Hilton. Cuidado com o menino. Olha aqui quem é que está morto de medo. Cara do lobo é ótima. É o pobre do lobo mau. Então, é muito importante que a gente entenda o valor da literatura infantil, porque começou para transmitir conceitos morais para as crianças, né? E que hoje em dia não são os mesmos conceitos, né, da sociedade atual, mas que existem adaptações maravilhosas. E o contato com o livro vai fazer com que a criança se desenvolva de maneira maravilhosa. E é um momento de interação, quando a criança ainda não consegue ler, é um momento de interação, pai e filho. Sim. É muito legal. Pensando... Eu tenho meu neto, eu tenho um neto vai fazer 17 anos e joga muito, como todo adolescente, mas não passa um mês sem ter um livro na mão lendo, e não é leitura obrigatória. São leituras que ele mesmo seleciona. E eu tenho o prazer de ler muitas delas junto com ele. Bacana. Mas vamos lá. E aí, Ilma? Me perguntado assim, sobre a questão de na relação com os livros, como que começou, né? Isso. Falar um pouquinho, rapidinho aí sobre a nossa infância, né? Isso. Você sabe, você sabe disso, acho que a maioria sabe que eu fui criada no meio de muitos, não muitos livros, mas de livros e de árvores, né? A gente morava, tinha um quintal grande e a gente não podia sair, mas o meu pai levava livros pra gente. E minha mãe deixava a gente ler. Então, assim, era o paraíso, né? Nada de lavar vasilha, arrumar casa. Pode ler, que tá tudo bem. E eu amava esse jeito da minha mãe, sabe? Porque ela e meu pai, com pouco estudo, eles sabiam que os livros eram fonte de muito conhecimento que só nos fariam bem. E foi realmente assim o que me salvou, né? Então, eu tive a felicidade de ter pais que incentivavam a minha leitura. E você, José? Eu tive uma infância pobre também. Os primeiros livros que eu tive contato foram livros ganho. Eu tinha a minha madrinha era patroa da minha mãe, ela era inglesa, então ela me dava livros. Eu tive bem pequenininha livros de pano escritos em inglês, então não faço a mínima ideia do que estava escrito ali. Eu tenho uma recordação muito vaga desses livros, sabe? Mas o meu tio, ele era leitor e ele trazia livros, gibis, fascículos. Eu sou da época dos fascículos, enciclopédias, né? Ele às vezes trazia escondido na manga do paletó, porque minha tia odiava, porque ela juntava as sobras da feira para comprar coisas para casa, né? Às vezes até uma alimentação melhorada, tudo e tal. E ela achava que era um desperdício ele comprar livros, né?
A escola que eu estudava não tinha biblioteca, minha mãe era empregada doméstica, mas nós tínhamos já naquela época livros que a gente precisava ler e sempre esses livros caíam na minha mão, mas isso já numa fase maiorzinha. O primeiro livro que eu tenho noção de ler e amar foi Alice no País das Maravilhas. Quem me conhece há algum tempo sabe que eu defendo esse livro de uma maneira que eu até encontrei na Americanas bem baratinho ano passado. Natal do ano passado comprei para Lucas, porque só tinha um na loja que eu fui. Depois fui em outra loja, comprei o meu, para resgatar esse momento da minha infância. Até porque, embora essa edição, não sei nem que número é essa edição. Mostra a minha aqui também, ó, de Alice no País das Maravilhas. O livro mais velho que você já vai ver na face da Terra é esse aqui, ó. Histórias Maravilhosas. O meu era cinza, o meu original era cinza, capa dura, lindo e maravilhoso. Eu quero falar sobre Alice, mas deixa você falar primeiro. Vai lá. Tá, deixa eu te mostrar. Lógico que lá na loja o livro estava embrulhadinho, né? Mas quando o Lucas abriu dele no Natal, meu neto, eu quase caí para trás, porque são as ilustrações originais do mesmo livro da minha infância. Nossa, é fantástico, né? Eu tenho uma foto depois, mas eu quero te ouvir primeiro. Eu fiquei assim maravilhada. E esse livro, para mim, é tudo de bom. Nossa. Que foi uma, tá me olhando desconfiada. Eu tô olhando. Lá vem chumbo. Assim, quando eu li pela primeira vez, o que eu queria? Aquela ilusão de criança. Eu queria ser Alice. Porque para mim Alice representava a aventureira, a curiosa, a corajosa, né? Eu queria entender por que aquele raio daquele coelho branco vivia assustado. Eu tinha muito medo, principalmente na hora de dormir, que o gato risonho, ele tem um nomezinho complicado e eu sou péssima em pronúncia, mas graças a Deus aqui no Brasil ele é gato risonho. Que o gato risonho aparecesse para mim, porque tanto que aquele gato desaparecia no livro, por que não, né? A lagarta eu achava muito louca, né? Que coisa aquela lagarta fumando aquele narguilé, tudo e tal. Então, os personagens me atraíam. E conforme eu fui crescendo, amadurecendo, evoluindo, depois de adulta e trabalhando com alunos em sala de aula, gente, eu fui descobrir o quanto Alice no País das Maravilhas é um livro cheio de filosofia. Diga lá, Ilma, dê sua opinião sobre Alice. Se sobrar tempo e coragem, eu falo a minha. Gente, eu quero agradecer demais, Ilma. Está entrando tanta gente, tanta gente. Dorinha, obrigada. Rô Arruda, você já falou. Kathleen, Vera Lúcia. Olha, o Jefferson está falando que a paixão dele pela leitura começou com o Menino Azul, da Cecília Meirelles, em Tempestade de Henriqueta Lisboa. Ai, que delícia. Flávia, eu só não vou falar o nome desse gato porque eu realmente não sei pronunciar. Ai, gente. Ô, Josiane, eu até falo, se você disser que a nossa amizade não vai acabar. Porque é coisa violenta. Deixa eu te contar. Você está vendo esse meu livro aqui, que é antigo, né? Isso aqui é uma relíquia de família. Aqui tinha contos de fadas, assim, com ilustrações maravilhosas e tal. Eu li e reli todos. Eu lembro que a gente ganhava um leite em pó, que a minha tia dava pra gente, que o governo dava, mas a gente morava no interior, não ganhava. Aí ela ganhava muito e dava pra gente. Então eu ficava comendo leite em pó em cima do livro. Então, tempos depois, quando eu abri o livro, ele fazia assim, crec, 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 era o leite de pipoca que eu comido puro, né? A gente nem punha água. Olha que loucura. Mas desses contos de fadas, e aqui tem todos, Josiane, adivinha qual que eu não dei conta de ler e reler? Eu li uma vez e não dei conta de reler. Alice. Alice no País das Maravilhas. Meu estômago, até hoje eu fiz o teste, meu estômago embrulha quando eu pego a Alice para ler. Então tem uma cena que ela tá com o pescoção comprido. Meu Deus, eu não posso nem ver. Olha quantos anos depois. Hoje eu juro que eu tentei fazer esse teste com a Alice, mas a Alice, nossa, meu Deus, o dia que você falou que era o seu preferido, eu falei, pronto, acabou a nossa amizade. Só o tempo pegando, né? Mas falei, né? Meu Deus do céu, pois eu sou apaixonada por Alice. Eu vejo tanta coisa
Sabe, olha, a personagem da Alice, né? Essa menina destemida, que entra num mundo diferente daquele que ela estava, e ela vai enfrentando todas as situações, né? Manda beber, e ela é muito obediente. Beba, ela bebe. Abra, ela abra. Entre, ela dá o jeito. Não cabia na porta, mas ela se esforçou, entrou. Siga, vá, senta, toma chá com um chapeleiro maluco, né? Muito doido, muito ligado assim nas coisas, como é que eu posso dizer, metafísicas até, né? Nonsense, não sei. Mas, Muito doido, né? doido. E tu sabe, tem uma coisa por trás desse personagem na vida real. Alice realmente era uma criança que o autor, o Lewis Carroll, conhecia. E era uma menina muito inteligente, muito criativa. E ele fez essa homenagem através do livro, né? O chapeleiro maluco representava os chapeleiros que, na época, lidavam com mercúrio para poder fazer aquelas cartolas, aquelas coisas todas, e acabavam tendo problemas neurológicos. Então, chapeleiros malucos realmente existiam, né? O coelho branco que vivia apressado, tô atrasado, com aquela sensação de estar atarefado, dizem, contam as más línguas, olha a fofoca aí, gente, que ele era o pai da menina Alice real. Ele era um reverendo, né? E ele vivia sempre ocupado, sempre atarantado, sempre atarefado, e acabava atrasando as missas, né? A rainha de copas, gente, que mulher louca, né? Cortem-lhe a cabeça, cortem-lhe a cabeça, mandava em todo mundo, inclusive no marido dela, né? É uma forma de uma metáfora divertida, né? De como o poder corrompe as pessoas, deixa as pessoas cegas, né? Elas se deixam, não é só questão delas dominarem através do poder, elas se deixam dominar pelo poder ao ponto de se tornarem ridículas, né? Sim. Então, eu vejo tudo isso. O gato, qual é a função do gato nessa história? É colocar a gente, é guiar a gente por aquele espaço lúdico, maravilhoso e fantasioso do País das Maravilhas, né? Sim. Ele aparece nas horas certas. Então, gente, eu defendo esse livro. E essa tontura não é o mofo do leite, não, que ainda está nesse livro. Não é porque as outras histórias eu consegui ler. José, é um negócio inexplicável. Mas, assim, eu entendo. Assim, ó, tem uma questão aí que dizem as más línguas, né, que o Lewis Carroll, né, diz que ele tinha uma relação com a menina, assim, tipo assim, as pessoas não viam com bons olhos, porque ela era uma criança e ele já era um adulto, né, falavam mal, né, falavam mal. Mas... Eu tenho uma justificativa para isso, né? Que a história conta. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu tenho uma anotação sobre ele, né? Ele era professor, ele era matemático, né? E ele publicou muitos trabalhos acadêmicos. Ele inventava jogos de quebra-cabeça. Ele foi pioneiro na fotografia, que naquela época era uma coisa muito difícil para fazer. Muito inteligente, né? Isso. Muito avançado para a época dele. Isso. Ele era uma pessoa muito tímida. E com as crianças, também está aí a relação de poder, talvez seja isso o motivo da fofocaiada na época em relação a isso. Ele foi algo de muita fofoca, eu tenho que te contar isso. Não, eu estou sabendo dessa parte, eu ia omitir, mas tá certo. Fofoqueiro é fofoqueiro, tem que passar por limpo, né? Joguei areia no seu ventilador, então. Isso, e ele, com as crianças, ele conseguia libertar todo esse lado criativo dele, né? Sim. Então talvez seja isso, ele se sentia mais feliz entre as crianças do que entre os intelectuais e os escritores. Sim. Além do mais, o pobrezinho era gago, e isso colaborava para a timidez dele, né? Sim. Então não vamos condenar o moço. Não. A gente não estava lá para ver. Mas, filha, a fofoca é válida, a fofoquinha é válida, viu? O povo não fofocava pouco, né? Mas, assim, para defender, eu tenho que dizer o seguinte, gente, que o que fica dessa história dele, assim, né? Eu lembro de toda a história, só não consegui reler como as outras, que eu reli a exaustão, porque eu tinha poucos livros.
É que o mundo dos sonhos, né? Esse mundo cor-de-rosa da infância não deve ser deixado para trás. Não importa a idade. A gente sempre deve sonhar. E essa que é a mensagem que ele deixa, Isso. né? Tu sabe que tem um meme que a gente vê, uma frase que a gente vê muito em meme, e que saiu do Alice da País dos oh, meu Deus do céu. Alice no País das Maravilhas. Ah, Se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Quantos, né? Quantos e quantos memes a gente vê isso e não atribui, né? É uma frase do gato. A Flávia está dizendo aqui, ó, com a Alice só tem em comum o gato, mas aqui os felinos estão no plural exagerado e nem desaparecem, né, Flávia? Porque é apartamento. Olha, pois é. outra frase aqui, ó. Às vezes eu acredito em 6 coisas impossíveis antes do café da manhã. Gente, sou eu! Ai, gente, muito bom. Ai, gente. Ai, meu Deus do céu. Tá, eu já falei do meu livro. E o seu, Ilma? Qual o livro infantil que lhe atraiu? Hoje eu tenho vários, mas eu vou pegar um, porque esse é um autor polêmico ao extremo. Você pode meter o pau sem dó, porque eu também vou meter o pau sem dó. Vou falar de Reinações de Narizinho, do Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, nem precisa de apresentar, né? Ele é considerado aí o patrono, né, dos livros infantis, mas eu vou te contar por que eu gostava de ler e reler Reinações de Narizinho. Primeiro, gente, eu não estou aqui para passar pano para Monteiro Lobato, que é um racista terrível. Não é isso. Eu estou aqui para falar que a Josiane perguntou sobre a infância. E na infância, esse foi um dos livros que mais me encantou. Por quê? Eu vou te explicar, Josiane. No fundo da minha casa passava um córrego. E eu lendo Reinações de Narizinho, eu me transportava para a história, porque eu imaginava que era naquele córrego lá do fundo lá de casa, gente, eu tinha 8, 9 anos de idade. Era onde acontecia a história, né? E não sei se você sabe, mas Reinações de Narizinho é o primeiro livro da série do Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Uhum. Vai apresentar a Emília, que é a boneca tagarela, que não falava e depois passa a falar, feito uma louca. Ele vai falar da Dona Benta, eu vou explicar de onde veio a Dona Benta, uma velha sábia, né? Ele vai falar da tia Anastácia, os seus famosos, deliciosos bolinhos, e eu sempre que eu li o bolinho dela, eu lembrava do bolinho da vovó, que também era fantástico, né? Então, assim, né, tava mais ou menos ali por dentro. E vai falar da Lúcia, né, que é a menina do nariz arrebitado, Pedrinho, Bicó, Cuca e etc. Vai falar disso tudo. E lá vai contar a história do Reino das Águas Claras, onde a Narizinho ficou noiva do peixe escamoso. Né, e vai falar da costureira das fadas, do pó de cupim. Então, assim, o que me causava naquela época, e até hoje me causa espanto, assim, eu não reli depois. Eu li na minha infância e depois nunca mais voltei a ler Reinaldo Narizinho. Assim, que como que um autor consegue, só com as palavras, fazer uma criança transportar daquele mundo ali real para o mundo imaginário, sabe? E ele conseguia isso comigo, imagino que deve conseguir, né, com outros, porque assim, ele conseguia criar personagens e cenários que mexiam com a gente. Então eu me via ali dentro daquela história. Até hoje, quantos anos depois, eu consigo lembrar das minhas sensações, olha bem, com 8, 9 anos, lendo Reinações de Narizinho, que foi o primeiro dele que eu li, né? Então, assim, o que eu estou querendo falar aqui é da criatividade, da inventividade de Monteiro Lobato. Mas eu tenho umas fofocas sobre ele. Posso falar rapidinho? Dá tempo? Tranquilo, não, estamos com tempo ainda. Beleza. Então, olha só, primeira coisa. O Monteiro Lobato, ele foi alfabetizado pela mãe, em casa. E muito jovem, ele devorou a biblioteca do avô, que ele chamava Visconde de Tremembé. Veja bem. E uma pessoa que lê muito, você já viu, né? As ideias pipocam. Aí, falou beleza. Tudo. Né? E pra você ter uma noção, ele era um garoto tão agitado, ali, tão às voltas com livros, que ele se recusou a fazer a primeira comunhão. Aí você imagina. Olha, ele nasceu em 1882. Então, essa situação foi por volta de 1890, 1892. Já pensou? Uhum. O poderio que era a Igreja Católica, um menino vira e fala, não vou fazer a primeira comunhão? Doideira, né? Mas, Monteiro Lobato, quando o pai morreu, ele mudou o nome. Ele chamava José Renato, ele passou a chamar José Brito. Monteiro Lobato. José? Ele chamava José Renato. Ah. E
ele transforma, ele muda o nome dele para José Bento, que era o nome do pai. Ele fez uma homenagem para o pai. Mas, na verdade, ele queria usar uma bengala chiquérrima que o pai dele tinha, que tinha impresso o JBML, né, gravado lá no topo, que era muito chique na época. Quem podia ali em prata ou em ouro gravar o nome. E aí ele queria usar essa bengala, que devia ser carésima, né? E aí ele simplesmente fez isso e ele precisava de ficar dando explicação. Passou a chamar José Bento Monteiro Lobato. E uma outra coisa sobre ele, que ele era formado em Direito, né? E dizem que ele fechou com chave de ouro a sua festa de formatura, porque ele fez um discurso agressivo. E ele fez vários professores, padres e bispos se retirarem da sala, horrorizados com o discurso que ele fez, né? Era algo que não estava esperando. Mas você acha que terminou? Não, gente, a vida de Monteiro Lobato foi polêmica, e você vê que até hoje ele é polêmico, até hoje ele é polêmico. Sim. Mas até um fato muito interessante, que ele teve um romance com uma escritora feminista chamada Berta Lutz. Essa Berta, ela estudou na França, né, lá na escola de Sorbonne, não sei falar o nome. Mas, enfim, quando ela voltou para o Brasil, o que ela fez? Ela foi lutar para que as mulheres pudessem ser candidatas e que pudessem votar. E isso foi um maior burburinho da época, né? Mas a mulher era estudada, né? Tinha feito... fez concurso no Brasil aqui para o Museu Nacional e passou. Mas, enfim, aí o que aconteceu? A família dele não concordou com o namoro dos dois, não puderam casar. Falaram que ela era uma mulher muito liberal. Né? Não deixaram, porque a família era muito, né, vê-se aquelas famílias muito tradicionais. E aí, o Monteiro Lobato casou-se, sabe com quem? Com quem? Com Maria Pureza Natividade, conhecida como Purezinha. Oh, meu Deus, que lindo. Pôde se casar com a Berta Luz, porque ela era muito pra frente, da família, mas casou-se com a Purezinha. Mas ele se vingou. Ele inspirou a dona Benta nessa Berta Lutz. Tá. Foi daí que surgiu Dona Benta. Dona Benta, que era muito sábia, porque a Berta Lutz era muito sábia. Né? E aí, o Lobato, toda a vida ele foi polêmico. Por quê? Eu lembro de papai contando que ele falava que aqui no Brasil tinha tanto petróleo, numa época que não se explorava o petróleo, que até na folha das árvores tinha petróleo. Quer dizer, era exagero, lógico, né? Depois descobriu-se que sim, que o Brasil tinha petróleo. Mas ele sempre foi tão polêmico. Teve um outro fato, que ele era ele era contrário ao presidente da época, Getúlio Vargas. E ele foi preso, ficou 3 meses preso. E eles acusaram ele de ser comunista. Falaram que os livros dele estavam querendo doutrinar as crianças. Olha bem, olha que loucura. Quer dizer que esse papo aí de doutrinação é mais antigo que a minha bisavó, né? Pra você ter uma noção. Mas tem uma outra coisa do Lobato que eu quero te contar, que ele criou um personagem assim fantástico, que foi o Jeca Tatu. Você lembra do Jeca Tatu? Sim, lembro sim do Jeca Tatu. Então, o Jeca Tatu foi criado porque ele queria mostrar que o governo de São Paulo da época não fazia, não tratava, né, a questão do saneamento básico para as comunidades, principalmente o homem rural. E aí ele cria o Jeca Tatu de pé no chão, preguiçoso, amarelo, né? Porque, na verdade, cheio de verme. Cheio de vermes, né? E aí ele na verdade, ele queria fazer uma propaganda para o Biotônico Fontoura, né? Aquele povo lá, é antiquíssimo, né? Mas, assim, no final das contas, um médico passa lá, descobre que o problema dele era o amarelão, ele toma os remédios, aí no final, eu lembro que era uma revistinha, no final aparece ele calçado de bota, gordinho, sem o amarelão, com uma roça enorme e tal, e os filhos, e até os animais, todos calçados de bota. Como diria o Gil do Vigor, revigorado, né? Vigorado, exatamente. Mas, assim, o Lobato, ele era muito inventivo. Ele conseguia... eu acho que ele tem a inquietação das pessoas muito inteligentes, né? E às vezes incompreendido.
Mas a gente sabe também que tem um lado bem obscuro dele, principalmente esse lado do racismo, né? Sim, Que as pessoas falam cada coisa, né? sim. E vou te falar, e elas não estão erradas, não, sabe? Assim, eu acho uma pena, porque ele foi um autor que, assim, teve um destaque na minha infância, mas ele teve falas muito, assim, idiotas mesmo. Por exemplo, uma das falas dele, ele fala assim que queria que tivesse a Ku Klux Klan aqui no Brasil. Olha que, Ai, meu Deus. É, olha que é pesado, loucura. Ele, né? não, isso é pesadíssimo. E ele também, ele era um grande defensor da eugenia, né? Que é a questão do embranquecimento da Embranquecido. população. Aham. Então, assim, tem esse lado dele inventivo, criativo, mas tem esse lado dele muito, igual você falou, muito obscuro, né? Que Isso. faz a gente ficar assim chateado, porque é tão inteligente, por que ele não podia, né, ter usado essa inteligência em favor, né, de trabalhar essa questão da igualdade das pessoas, É. né? Ah, Vai saber, né? oi? O único, vai saber o porquê. O único livro dele que eu li é esse que você mencionou, Reinações de Narizinho. É, Não, isso. Eu não li assim, gostando. Eu li porque era coisa da escola. Assim, eu tenho ranço da Emília. Eu acho ela muito espiritada, muito mandona, muito isso, muito sim, aquilo, sabe? A relação de poder também, né? Todo mundo acabava fazendo as coisas, embarcando nas loucuras dela, né? Então, sim, eu tô te falando da minha sensação de criança sim, diante dessa personagem. Mas não tiro de jeito nenhum o mérito da criatividade do Monteiro Lobato, da forma como ele contou sim, as coisas da roça, as coisas da terra, como era naquele tempo. Como ele conseguia, através dos personagens e da fantasia, encaixar no Visconde de Sabugosa conceitos científicos, né? sábio, né? É um sábio. Ele era de uma sabedoria muito grande. Assim, o meu desejo é que a gente chegue ao ponto de conseguir separar a pessoa do escritor, os ideais dele, a ideologia dele, daquilo que ele escrevia. Porque, de fato, era inovador para Nossa, a época, né? nossa, demais. Porque ele sai da. A gente se alimentava desde muito tempo, né? De coisas vindas do estrangeiro, né? Os Sim, irmãos Grimm e assim por diante. E ele trouxe essa brasilidade, essa nossa cultura, né? Olha, o Jefferson está falando aqui, ninguém é uma coisa só. Todos possuem as suas sombras. Ai, meu Deus do céu, eu gosto de poeta por causa disso. Por mais contraditório que seja, minha filha leu Reinações de Narizinhos e Histórias de Dona Benta, o que não prejudicou o senso crítico dela. E isso, Jefferson, não com essas suas palavras maravilhosas que eu agradeço de coração, mas é onde eu estou querendo chegar, que a gente saiba separar, né? E justamente libertar esse senso crítico da criança poder ler e ela mesmo questionar se aquilo ali era certo ou não, né? Então, tem valor demais dentro da nossa literatura infantil os textos do Monteiro Lobato. O que ele sim. fazia por trás, eu vamos esquecer essa fofoquinha, deixar isso de lado, né? Ô, Mas, ô, oi, não, pode pode falar, concluir. pode falar. Não, pode, já concluí. Eu ia completar isso que você falou, que o Jefferson falou. Como professora que fui, eu nunca me furtei a texto algum na sala de aula. Sempre achei que devem ser lidos e devem ser debatidos. Nunca deixar Isso, proibir ou tirar da mão do aluno. Eu acho que todo texto merece a leitura e merece ali uma reflexão. Né? Não tem como o aluno saber se o texto é bom ou ruim se ele não lê e tirar suas próprias conclusões. E com o isso, professor para mediar, né, principalmente, gente, é isso, é assim que a gente cria, né, o senso crítico nos nossos alunos, crianças, jovens, né, que vão ser os futuros leitores desse país, se Deus quiser. E que bacana que sua filha leu, ô Jefferson, muito interessante. Eu quero que todos leiam e que discutam o que está certo, o que está errado, ao invés de simplesmente justamente. as pessoas cancelam
Mas as pessoas não sabem por que foi cancelado. Foi igual, né? Isso. Maria. É isso. É o perigo da fofoca, né? Ouvir dizer, compra aquela ideia e não tenta criar a sua própria opinião, né? Exatamente. É os 5% da fofoca nociva, né, Ilma, que você falou no começo. Então, exatamente. Pois é, gente. Então, olha, quanta coisa a gente já falou sobre literatura infantil, né? Eu já mostrei meu queridinho. A Ilma já falou que se sentia enjoada e tonta com ele. Culpa do leite em pó e não do Lewis Carroll. Já mostrei outras versões aqui do Chapeuzinho Vermelho e do Lobo Mau. Temos aqui no nosso chat o escritor que escreveu O Lobo Não é Mau, e ele disse mais anteriormente que a partir daí ele criou novas histórias com outros bichos, mostrando, levando os alunos a perceberem que os animais não são maus, que nós humanos é que somos ruins, né? Fazemos... É isso mesmo. Então, a literatura infantil, não sei se Ilma concorda comigo, ela tem uma relevância incrível, não só de capturar o pequeno leitor, futuro leitor voraz, o futuro leitor habitual, o leitor de carteirinha, como também auxiliar nessa formulação do senso crítico, né? De observar o contexto social. Então, a leitura é de fundamental importância. E é lá no pequenininho que a gente começa a implantar isso, né, não, Ilma? É verdade. Eu, quando era criança, eu li muito, foi esse aqui, olha, chama As Mais Belas Histórias, da Lúcia Casassanta. Esse livro é um pouco parecido, Josiane, com Contos da Carochinha. Contos da Carochinha você deve ter conhecido, né? Esse eu não lembro. Não, Contos da Carochinha, não. Não sou dessa época. Muito bom. Muito bom. Sou da época anterior, Ilma. Ai, meu Deus. E é muito interessante, assim, que tinha aqui a literatura infantil, ele estimula sentimentos como medo, como angústia, alegria, tristeza, euforia. Eu acredito que a criança, quando ela está deitadinha ali, né, no aconchego da cama, sabendo que está segura, ela pode ouvir as histórias, né, que lhe dão um pouco de medo. Eu lembro que aqui tinha uma que chamava A Cavalgada das Bruxas, tem até o desenho dela aqui, ó, que era uma história que dava assim, um frame, tu sabe assim, mas eu estava lendo dentro de casa, tranquila, não tinha perigo, né? E minhas meninas também, eu lembro que elas gostavam de uma tal de A Bruxa Salomé, que era uma coisa bem assim, aterrorizante, mas elas adoravam que lesse aquilo. Então eu fico pensando assim que é uma forma da criança lidar com conflitos, com emoções, com essas situações, né, todas que, para entender a sua realidade, né? Então, assim, eu penso que a literatura, principalmente a literatura infantil, é fundamental para a formação emocional do ser humano. Com certeza, Ilma. Então, eu acho que tá. Olha, a Kelinha colocou aqui perfeito, Ilma, quando você estava falando na questão de não cercear nenhum tipo de leitura em sala de aula, nem com os filhos, deixar que leiam à vontade, né? Desde que haja uma conversa, né? Obrigada, Kelly, pela presença. Sim, inclusive em casa era assim. Papai deixava a gente ler tudo, mas tinha um momento que a gente ia conversar sobre o livro, entendeu? Então, assim, ele não me dava um livro em vão. Esse livro, eu precisava depois de dar um retorno para ele sobre o que eu tinha lido, sabe? Então, eu acho que isso é fundamental. Isso eu fazia com meus alunos na sala de aula. Vamos ler sobre e vamos conversar sobre, né? Eu acho que vale muito a pena a gente investir nisso na família, sabe? Com os filhos, sobrinhos e etc. Com certeza. Ilma, nós temos 4 minutos de live. Eita, E aí eu deixo aqui a questão, né? A interação. Vocês têm alguma perguntinha para fazer para nós? Nossa, 4 minutos. Eu tinha uma fofoca para contar, Josiane. Nossa, então conte. Aqui, conte sua fofoca. Deixa eu falar para vocês. A fofoca é o seguinte. Vocês sabem que Carlos Drummond de Andrade foi, talvez, ou é, o autor que mais obras cai no vestibular, né? No Enem. Há muitos anos atrás, quando não era Enem, era vestibular, caiu uma questão sobre ele,
Ele se safou dizendo muito mineiramente, nem eu sabia que meu poema queria dizer tanta coisa. Ele respondeu a questão. Acontece que semana passada, você sabe, teve o Enem, e caiu um texto do Julian Fuchs. Não sei se vocês conhecem. Julian Fuchs, ele é cronista, é romancista, é colunista. Eu adoro o Julian Fuchs. Assim, lá no UOL, gente, ele tem cada crônica fantástica. Eu sou fã dele. E aí caiu um texto do Julian Fuchs no Enem. Aí ele conta o seguinte, que ele ficou todo orgulhoso, todo feliz. Nossa, um texto dele, né? Espero não ter embaralhado a cabeça dos, né, que estão fazendo o Enem, né, dos alunos. E aí, estava ele contando isso no Instagram, né? Estava indo tudo muito bem, quando de repente, né, olha o que ele fala. O receio se agravou quando, enfim, bati os olhos naquela questão 29 e me vi perdido entre suas opções de resposta, que estavam todas razoavelmente exatas. E aí ele deu a resposta dele, publicou lá no Instagram, porque ele tem milhares de seguidores. Aí ele continua. Não foi uma surpresa absoluta quando começaram a despontar os gabaritos, revelando o meu vexame. Eu havia errado uma pergunta sobre as intenções do narrador da minha própria obra. Meu Deus! E Josiane, que lição de humildade de expor essa situação lá no Instagram, sabe? E aí eu fiquei pensando, teve um outro mineiro muito esperto, chamado Guimarães Rosa, né? Quando ele foi interpelado sobre o Recado do Morro, que é um texto dele bacana, ele saiu-se com essa resposta. Mas o que eu posso dizer? Eu sou simplesmente o autor da história. Eu acho que se o Fux fosse mineiro, ele é paulista, né? Ele ia encontrar uma saída bem mineira, né? Uma saída bem maneira para se saber a situação. É verdade. Depois que a gente faz o texto e publica, acabou. Perdemos o domínio sobre ele, né? Ilma, querida, tá na hora da gente se despedir. Acho que até que o Instagram vai derrubar a gente já já. Agradeço demais a presença de vocês. Nossa Senhora, que maravilha vocês estarem aqui, tá? Ilma, muito obrigada. Uma delícia conversar com você. O projeto continua. Deem sugestões sobre o que a gente deve falar na nossa próxima live, que a gente conta com o retorno de vocês. Um beijo grande. Fale aí, Ilma. Sua vez. Eu quero mandar 1000 beijos para vocês. Obrigado por ter nos aturado aqui esse tempo todo. Dizer que continua, mas agora nós queremos ouvir de vocês sugestões. O que vocês querem que a gente fale? Porque eu e a Josiane, gente, assim, se achar, a gente fala a noite inteira, né? Mas a gente vai tentar falar só, né, durante 1 hora e tal, porque, né, o Instagram não é bobo, derruba a gente. Mas é isso, escreva nos comentários ou manda nos directs o que você quer, qual o assunto que vocês querem que a gente fale, né? E já ouvi ali, ó, fofoca dos vivos, adoro fofoca dos vivos. Mas, enfim. E outra coisa, se vocês souberem alguma fofoca literária, gente, manda para nós, por favor. Mande, porque a gente gosta de conversar sobre o mundo literário, né? De fofocar sobre o mundo literário. Josiane, maravilhoso essa live com você. Nem vi o tempo passar. Foi também não vi. Para mim, podia demorar mais. Vou continuar te acordando 1h30 da manhã, 1h22, para ser mais precisa. Com ideias sobre fofoqueiras literárias. Ficamos aqui. Até a próxima, gente. Muito obrigada. Olha, aceitamos críticas também. Sim. A crítica, o elogio aquece, mas a crítica faz a gente crescer, sim, viu? Pode falar com a gente no direct, que adoramos conversar. Tá bom? Um beijão, um beijão. Obrigada a todos. Tchau, Ilma. Tchau, gente. Gente, até a próxima. Se Deus quiser.